ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade. Diga, habitação. Como o meu Senhor vê. Porém as águas são más. Diga, águas são más. E a terra é estéril. Diga, estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova. Diga, salva nova. E ponde nela sal. Diga, sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Amém? Para que vocês compreendam o versículo 18, vou fazer uma rápida introdução aqui, para que nós possamos compreender a mensagem. Mas antes disso, feche seus olhos essa noite. Soberano Deus e eterno Pai. Amém? Irmãos, aqui, quando disse assim, e voltaram para ele, está dizendo dos homens que voltaram a falar com Eliseu. Aqui vai falar quando Eliseu passa a ocupar o ministério de Elias. Eliseu foi sucessor de Elias. Vamos ministrar a respeito disso essa semana, né? A Bíblia diz que Elias estava em Gilgal e ele sabia que o Senhor ia arrebatar ele. E ele decide então ir para Betel. E Eliseu atrás de Elias. E Elias fala: olha, o Senhor vai me arrebatar a qualquer momento. Ele fala: você pode ficar aqui. Ele fala: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que a ti não deixarei. E depois ele sai de Gilgal e vai para Jericó. E Elias, por mais uma vez, fala para Eliseu: o Senhor vai me arrebatar, você vai ficar aí. Não precisa você ir comigo. Ele fala: vive o Senhor, vive a tua alma, que a ti não deixarei. E quando ele está em Jericó, o Senhor orienta ele para que ele vá no Jordão. E da mesma maneira, Eliseu, acompanhando o seu Senhor, disse que não iria deixar. E Elias disse para ele que se ele contemplasse ou tivesse a visão do momento em que Elias fosse levado ao céu, o Senhor iria dar algo para Eliseu. Eliseu pede para Elias a porção dobrada do seu espírito. E Elias responde: que coisa dura me pediste, mas se você me ver no momento certo, isso vai acontecer. Gilgal, irmão, no capítulo 5 de Josué, versículo 9, mostra que Gilgal foi o primeiro lugar que eles acamparam quando saíram da terra prometida, depois de atravessar o Jordão. E ali foi tirada toda a vergonha, o opróbrio do povo hebreu, porque ali o povo passou a fazer uma aliança novamente, e as pessoas que não haviam sido circuncidadas foram circuncidadas ali. Então isso faz parte da trajetória do cristão. É necessário que nós nos rendemos ao Senhor, façamos uma aliança, e toda a vergonha do nosso passado é tirada. E quando ele vai para Betel, mostra claramente no capítulo 28 de Gênesis que Jacó, quando ele pega aquele lugar que ele chamava Luz, que ele unge aquela pedra que ele fez de cabeceira, e quando ele tem um sonho naquele lugar, ele tem um sonho de uma escada que toca ao céu. Ele vê os anjos subindo e descendo. Ele fala: aqui não é outro lugar, se não for a porta do céu. Ele chamou aquele lugar de Betel, ou seja, a casa de Deus. Mostra algumas etapas. Isso aqui eu vou ser bem rápido, porque eu gosto de pegar isso na parte de arrebatamento. Mostra que a pessoa, depois que ela se entrega ao Senhor, a vergonha é tirada e ela começa a frequentar a casa de Deus. Mas depois em Jericó, irmão, mostra que existem muralhas que precisam ser derrubadas em nossas vidas. Existem coisas que nos atrapalham de ver o grande milagre. Porque em Jericó nós ouvimos falar de cego que foi
vimos também em Jericó que teve uma prostituta que foi convertida ali, o nome Raabe. E tem várias passagens da Bíblia que falam de Jericó. Mas outro que chamou a atenção da igreja e que é mais pregada é sobre as muralhas que tinha em Jericó. Então existem muitas coisas em nossa vida que nos atrapalham de sermos abençoados. E quando ele vai no Jordão, mostra que muitas vezes existe algo que está bem próximo, ou seja, existe algo entre a minha promessa e a sua. E o que separava com ele de chegar à terra prometida era o Jordão. E nessa passagem aqui mostra que quando Elias fala com Eliseu, que no momento que ele fosse arrebatado, Eliseu contemplasse o arrebatamento, iria ser dada para ele, então, a porção dobrada do seu espírito. Então eles vão caminhando, Elias pega a sua capa, toca o Jordão e eles passam de Jericó, atravessando o Jordão. E nisso, vem uma carruagem, separa Eliseu de Elias, e Elias é levado para o céu no redemoinho. Agora a capa de Elias cai ao chão. Eliseu, do outro lado do Jordão, pega a capa de Elias, e ali mostra que ele acreditou naquilo que o profeta havia dito. Ele precisava voltar. Ele sabia que o poder não estava na capa, mas estava no Deus de Elias. E ele clama ao Deus de Elias e toca no Jordão, e o Jordão se abre. E ele volta. E quando ele chega em Jericó, as pessoas que estavam em Jericó, os filhos de profeta, que queriam procurar Elias, dizendo talvez o Espírito havia o arrebatado, pediram para ele para procurar Elias. E ele disse que não, porque ele sabia que Deus o havia arrebatado. E eles insistiram em procurar Elias. E por 3 dias eles saíram a procurar Elias. E quando eles voltaram, insatisfeitos, porque não teve sucesso na sua busca, porque Elias não se encontrava mais na terra, eles se voltaram a Eliseu. E Eliseu disse a ele: eu não vos disse que não fosse? Eliseu fez a pergunta: eu não falei para vocês não irem? Aí eles respondem, versículo 19: e os homens disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más. Eliseu disse para eles: eu falei para vocês que não era para ir. Vocês quiseram ir, insistindo tanto que eu deixei. Eles falaram: tudo bem, né, profeta? Mas a cidade aqui, o lugar é bom. A cidade é boa. A habitação é boa. Mas as águas são más. E a terra é estéril. O que nós entendemos com isso, irmãos? É boa a habitação. Eles queriam dizer, o lugar aqui para se morar é até bom. As casas aqui são boas. Os edifícios aqui são bons. Mas as águas são amargas, são ruins. O que acontece conosco? Quem um dia já pensou como eu, ou quando jovem, como nós temos jovens namorados, um dia também nós fomos jovens, e pensava assim, o jovem tinha o costume de pensar assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carta, eu vou arrumar uma casa e morar sozinho. O jovem tem esse pensamento. Aí depois ele vê que as coisas não é assim. Mas todo casal, toda pessoa que está namorando, quando começa uma vida, a dois, a primeira coisa que se pensa, fala, o dia que eu conseguir comprar minha casa própria, eu estou tranquilo. Quem acha que é assim? Principalmente quando nós viemos de um período, ou quando nós já vivemos, ou vimos, ou contemplamos nossos pais pagarem aluguel.
quando eu tiver minha casa, se eu tiver com a minha esposa, a minha casa, eu estou tranquilo. Aí a pessoa pensa, agora eu tenho minha casa, se eu conseguir adquirir meu carro, eu estou tranquilo. Aí ele não consegue comprar às vezes um carro que ele quer à vista, aí ele financia. Aí ele está com o carro que ele queria, mas ainda não pagou. Aí ele fala, quando eu quitar o carro eu fico tranquilo. Aí os filhos são pequenos. Quando eu conseguir pôr os filhos na escola, eu vou ficar mais tranquilo. Fica só eu e a mulher. Coloca os filhos na escola. Começa a gastar o material. Hoje está mais tranquilo, mas na nossa época de criança tinha que se comprar desde o lápis, da borracha, caderno, até os livros que hoje são doados pelo governo. Aquelas cartilhas, né, onde a gente aprendeu o abecedário, era tudo comprado. E as pessoas pensam que a gente temos um costume e aprendemos desde criança que a felicidade é você estar com a pessoa que você gosta, com os seus filhos, dentro de uma casa, um empregado, você está com a vida legal. Não é assim que nós pensamos? E às vezes nós entendemos igual esses homens, nós já estamos bem alojados, nós temos um teto, temos uma casa. É o que eles diziam, olha, Eliseu, a cidade é legal, a habitação é boa, mas as águas são amargas. O que ele quer dizer? Nós estamos, tem lugar até para se morar bem, mas as coisas aqui não é muito, tem coisas que não fica legal. O porquê que eu tenho o Senhor que me pode trazer isso? Porque nós pensamos que quando nós nos tornássemos adultos, construíssemos uma família, que estivéssemos trabalhando, conseguíssemos a nossa casa, seja pagando aluguel, ou adquirindo a nossa casa própria, tivesse com a esposa, com os filhos, com o carro, com casa, as coisas ficariam bem. Fica bem, irmão? Não é bem assim, irmãos. Porque as coisas mostram que mesmo com casa, com carro, com trabalho, com filhos bonitos e com saúdes, meu caso, mesmo com filhos que não tomam pé de Deus, todos eles têm saúde, todos os meus filhos, irmão. Minhas filhas nasceram perfeitas. Os membros, o corpo, o tronco, a cabeça, a saúde, tudo perfeito. Se estava fazendo outras coisas, foi porque eles escolheram. Mas o Senhor me deu filhos perfeitos. Com saúde, nunca tive que gastar com medicamento, com tratamento, com nenhum dos meus filhos. Mas a nossa vida não se resume só em ter casa, carro ou trabalho, porque às vezes nós conseguimos viver mesmo com tudo isso, momentos de angústia e de amargura, e tem pessoas que caem em momentos de desespero. Era isso que as pessoas queriam dizer para o profeta. Eu já estou morando, profeta, eu estou alojado, mas as coisas aqui não estão do jeito que eu pensei. As águas são más. Não existe, irmão, no período da história, se nós atentarmos, está certo que não havia tanta divulgação. Nós estamos vivendo um momento, nesses últimos dias, que não se fala. Outra coisa, até no meio evangélico dos cristãos, de depressão e suicídio. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm suas casas, os seus carros e sua família, mas aqui dentro só Deus sabe, porque as águas, irmãos, são más. A água, irmãos, ela simboliza coisa boa. Jesus, no capítulo 4 de João, como eu falei no domingo passado, quando ele encontrou com aquela mulher no poço de Sicar, lá em Samaria, ele falou que ele era água viva, que se ela experimentasse daquela água, nunca mais ela ia ter sede. Jesus, no capítulo 7, versículo 38, ele chega a dizer de João assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão, jorrará água a vida inteira. Mas tem que crer nele
como diz as Escrituras, não como os pastores estão falando nos dias de hoje, como as pessoas querem acreditar em Jesus. Não, é como diz as Escrituras. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu ventre vai fluir água para jorrar a vida eterna, para a vida eterna, água viva. Mas no capítulo 3 de Tiago, versículo 11 e 12, diz que não pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água. Do mesmo jeito que você não pode ir na figueira e colher uva, você também não pode na oliveira colher figo, você também não pode você tirar a azeitona de uma vide. Na fonte você vai encontrar ou água doce ou salgada. O que está acontecendo com as pessoas que já está alojada, que está tendo uma vida, que tem tudo aquilo que desejava ter quando era novo, mas não consegue se sentir realizado ou realizado, é porque às vezes da nossa fonte está jorrando água amarga, água que não está nos edificando, não é água viva. Não pode na mesma fonte jorrar dois tipos de água. Às vezes nós adoramos ao Senhor, e às vezes nós não adoramos ao Senhor. Não temos como agradar dois deuses, dois Senhor. Ou você agrada um, ou o outro. As pessoas dizem, profeta, a habitação é boa, mas as águas são más. Quando se fala de água, aqui está trazendo para dentro de nós, que às vezes as nossas obras, as nossas atitudes, às vezes não condizem com aquilo que é para o cristão fazer. A nossa fonte não está jorrando a água que é para nos levar para a eternidade. Não é a água viva que está jorrando no nosso ventre, não é aquela que vai nos levar para a vida eterna. Se eu fizer essa pergunta para as pessoas hoje, da nossa fonte, da sua fonte, qual tipo de água tem jorrado? Se tem jorrado esse tipo de água, você está igual a esse espírito de profeta, esses profetas, está vivendo um momento de angústia. A maior parte do tempo, para mim não adianta mais ir na igreja, para mim não resolve. Tem pessoas que só sentem a presença de Deus na igreja e olha lá. Tem pessoas que não conseguem, lá na sua habitação que é boa, sentir Deus. Aqui tem pessoas que falavam em língua do ministério, que tinha essa comunhão, não falam. Que ninguém é proibido de manifestar dom. Mas tem pessoas que não conseguem manifestar dom na sua casa, de fazer uma oração e falar com Deus, ou de repente esse dom de falar em línguas, de manifestar na casa, por quê? Muitas das vezes você já tem tudo que uma pessoa queria ter. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, eu posso não saber, mas o meu Deus sabe. Às vezes nós estamos reclamando da nossa circunstância, da nossa situação, mas tem pessoa que queria estar no mesmo lugar que você se encontra hoje. Com filho, com esposa, com família, todos que aqui estão, a não ser os jovens. Mas ninguém que aqui está não tem seu veículo, todos aqui. E muitas pessoas olham e falam, eu queria ter que aquele irmão, que aquela irmã tem. Tem pessoa que está de olho no seu marido, fala, eu queria ter um marido igual a esse daí. Eu queria ter uma esposa igual a essa daí. Sabia que tem pessoas que pensam assim? Pode ser até boa a habitação, mas as águas são más. Olha só o que aconteceu ao decorrer. Tem que achar a posição do óculos, irmão, aguenta aí. Eis que é boa a habitação dessa cidade, como meu Senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. O que quer dizer a terra é estéril? Quando se diz estéril, diz é o que não se produz, infecunda, que não gera.
boa, as águas são más e as terras são estéreis. O que acontece muitas vezes, nós já falamos aqui, muitas vezes a terra é o nosso coração, nós já falamos da palavra de semente. Aqui as irmãs cantam, a terra seca sou eu, né? Muitas vezes a terra seca, né? A terra, né? Nós, muitas vezes somos estéreis. Tem pessoas que estão há tempo na igreja e nunca gerou nada. Tem sido infecundo. Quando o Senhor fala, lá em João, não pois vós que me escolheste, eu que escolhi a vós para que vá e dê fruto, mas que dure para sempre. Não é um fruto que hoje tem, amanhã não tem. É um fruto, mas que dure para sempre, irmãos. Não pois vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Muitas vezes, irmãos, nós somos estéreis, porque no capítulo 3 de Mateus, versículo 8, diz que nós não produzimos fruto digno de arrependimento. O crente não consegue se arrepender, irmãos. Briga com a esposa, briga com o esposo, bate no filho, faz as coisas, xinga o filho, maltrata o filho e não consegue se arrepender. Ele acha que está certo, não consegue pedir perdão. Estéril. Eu vi certa feita a ministração do cantor Fernandinho, e ele falou do relacionamento dele e da esposa dele. E ele disse que do fundo desse relacionamento nasceu os filhos. Acho que o Edemir já até ouviu isso aí. E ele fala algo legal. Nós também, do nosso relacionamento com Deus, nós temos que gerar filhos. Temos que gerar discípulos. Nós temos que gerar pessoas, adoradores do Senhor. Kairos tem que gerar adoração, nós temos que gerar adoradores, discípulos de Deus, cristãos nós temos que gerar. A igreja está querendo gerar um fã-clube, como diz Fernandinho. Gerar cantores, pregadores. Um fã-clube evangélico gospel, não é isso. No meu relacionamento com Deus tem